Estamos na aula 5, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar sobre modelagem de dados e eu vou passar a palavra para o Marcelo, tá? Ele vai conduzir essa aula aqui com vocês, tá bom? Pode ir lá, Marcelo. Valeu. Bom, boa noite, pessoal. O objetivo dessa aula é tratar sobre a modelagem de dados, mas, além disso, nós precisamos entender alguns outros conceitos. Vamos começar aqui com o que essa aula vai ter. Nós vamos separar ela em 4 partes. A parte 1 para entidades e atributos. A parte 2 vai ser a normalização de dados, que vai envolver tanto como você vai montar um diagrama de dados ou como você vai fazer uma modelagem de entidade e relacionamento. Então, a gente tem 2 opções quando você vai fazer a normalização, né? Ou você vai fazer o diagrama de entidade e relacionamento, você pode fazer também a modelagem de entidade e relacionamento, ou DER ou MER. Depois nós vamos entrar em alguns detalhes específicos, como chave estrangeira e chave primária, e algumas outras restrições de coluna. Provavelmente o Juscelino já deve ter apresentado nas aulas anteriores sobre como criar uma chave primária, como criar uma chave estrangeira. Aqui eu vou mostrar a importância dela dentro do modelo. Bom, entidades e atributos. Quando a gente fala de entidade, tá? Nós estamos falando sobre... eu fiz um resuminho aqui, mas não tenho ele. Vamos lá. Entidade e relacionamento. O que é uma entidade? A entidade é uma estrutura única que você vai separar as fronteiras dentro do seu projeto. Então, digamos que você tenha... é um escopo aonde você vai separar os teus objetos. A entidade, na verdade, ela é uma estrutura abstrata, aonde você vai definir as suas entidades, processos, procedimentos, métodos. Então, basicamente, ela é um conjunto de informações sobre um determinado conceito do sistema. Sim. O banco de dados é uma coleção das entidades. Então, você pode ter entidade de pessoa, entidade de endereço, entidade de telefone, você pode separar também. Então, tudo isso você vai separar. Esse é o conceito da entidade. Você precisa separar todas as informações referentes àquele tipo de dado, aquela fronteira, e você vai especificar cada uma delas. A exemplo, você tem cliente, funcionário, departamento, fornecedor, pessoa, produto, para quem você vendeu, né? Então, enfim, esse é o conceito de entidade. Como é que você vai montar as suas entidades? Tá? Como é que as suas entidades são formadas? Você vai separar uma lista de atributos, ou seja, a entidade ela é um conjunto de atributos. Trazendo o conceito para a matemática, então você tem os conjuntos, você tem aquele círculo gigante, e onde você vai colocar dentro dele tudo que cabe e tudo que é concernente àquela fronteira. Você tem a entidade, você vai colocar dentro dele atributos. Os atributos, o que é um atributo? O atributo, ele é a informação, o dado que você vai colocar dentro da entidade. Tá? Então, por exemplo, quando você cria um objeto, uma entidade chamada pessoa, você precisa detalhar tudo o que você precisa referente àquela pessoa. E aí você pega e fala, bom, como é que nós vamos montar isso? A primeira coisa que você tem que fazer antes de fazer uma normalização, você precisa entender o negócio. Então você vai precisar sentar, estudar o negócio da pessoa. Normalmente o AD, o analista de dados, o engenheiro de dados, ele vai participar de todas as reuniões junto com a equipe de desenvolvimento ou junto com a equipe de análise de requisito também. Para quê? Para tomar conhecimento do negócio que está sendo desenvolvido. Não adianta você sentar e falar, poxa, eu vou fazer um modelo e vou criar ele do nada. Não se faz isso. Porque a técnica, ela especifica como você vai ter que fazer. Mas
você precisa sempre partir de um negócio. Você vai precisar sentar e estudar os teus requisitos. O analista de requisitos ele vai montar um documento, seja no Scrum ele vai montar uma história de usuário, seja no UML ele vai montar um caso de uso. O analista de dados ele precisa participar junto com a equipe de engenharia, a equipe de análise, para poder, antes do documento estar escrito, ele ter conhecimento sobre o que vai ser feito. Então, quando você está lá, óbvio, você sempre vai partir de uma informação, de um atributo, de um conteúdo. Então, você vai pegar a tela que foi prototipada, ou você vai pegar a história de usuário, vai precisar entender, separar todos os atributos. Então, você vai precisar, por exemplo, digamos que você precise fazer o cadastro de uma pessoa para poder fazer você vai montar um sistema de vendas. Só que para vendas você vai precisar cadastrar o produto, você vai precisar saber quantos produtos desse tipo tem na loja, o tipo do produto, quem é o fornecedor, qual é o vendedor, a área que está sendo vendido, qual é a categoria daquele produto, qual o nome do usuário, o que vai acessar o sistema para poder fazer a venda, registrar a venda, qual o nome do cliente que está comprando aquele produto. Então, todas essas informações, você vai montar uma lista. E dessa lista, você vai começar a separar as suas fronteiras. Então, o que é o atributo? Atributo é toda a informação que você precisa colocar dentro do projeto. Basicamente, é uma característica ou uma propriedade que você vai associar a um grupo. E esse grupo é chamado de entidade. Separou o grupo a entidade? Juntou todas aquelas informações? Ótimo. Agora nós vamos começar a fazer a separação, a normalização dos dados. Então, entidade é o conjunto de atributos, além de atributos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que você vai destrinchar isso. Mas basicamente é isso. Tá? Então você tem o atributo, você vai ter o tipo daquele atributo. Então, o Juscelino, com certeza, ele já, numa aula anterior, ele já deve ter dito, para você criar uma tabela, você vai usar um create table, você vai determinar uma coluna, que é um código daquela tabela, você vai determinar que é uma chave primária, nós vamos entender o que é uma chave primária daqui para frente. Antes ele mostrou como é que cria, agora nós vamos ver o porquê criar a chave primária. Bom, sim, a entidade sempre é representada por uma tabela. Tá? Ou seja, na prática, é uma tabela. Qual é a diferença? Os modelos? Nós temos duas representações visuais. A primeira é do Peter Shen. Tá? Então, deixa eu trazer para cá. Diagrama de entidade e relacionamento. Peter Shen, ele determina que é diagrama de entidade e relacionamento. Então, o que você precisa fazer? Colocar uma entidade e relacionar elas. Entenda, todas as tabelas de um modelo precisam obrigatoriamente estar relacionadas, salvo algumas exceções. E aí, as exceções, nós vamos entrar depois em detalhes. O que é a entidade? Como é que você vai montar a entidade? Lembra que eu peguei e falei, bom, a entidade ela é um conjunto de dados, um conjunto de atributos? Perfeito. Então, aqui você tem, por exemplo, cliente. No modelo do Peter Shen, que é o diagrama de entidade e relacionamento, você vai colocar aqui nome e você vai, na verdade, você vai separar todos os atributos do cliente por círculos. Você vai circular ele. Então, todos os atributos, eles são circulados. A entidade, ela é representada por um retângulo. E quando você faz um relacionamento entre uma entidade e outra, você precisa determinar qual é o verbo que vai identificar essa relação. Cliente pode comprar um ou mais produtos. E aí, o que eu tenho de atributo para cliente? Nome, CPF, endereço, todas as outras informações referentes a cliente. Da mesma forma, eu tenho produto, nome, preço, quantidade de estoque, valor dele, quando que entrou, quando que saiu.
Então, todas as informações referentes a produtos, elas vão estar na entidade de produto. Acredito que vocês tenham entendido que essa é uma representação simples. E, lembrando, Peter Shen, ele diz que as entidades elas são separadas por um losango com o texto que determina qual a relação entre elas. Importante de quando você vai fazer, seja com Peter Shen, seja por modelo conceitual, seja modelo físico, você precisa sempre determinar uma relação entre as entidades. Então, a entidade, você precisa fazer um traço entre elas, ligando uma à outra. Qual é o objetivo do diagrama de entidade e relacionamento? Conhecer de forma macro, de forma conceitual, quais os relacionamentos entre entidades. Obviamente, se você tiver um projeto, você vai pegar e falar assim, poxa, um professor, ele pode dar aula em uma ou mais turmas. Então, você já sabe que você tem uma entidade professor e sabe que tem uma entidade turma. Juntando essas duas, você vai ter um modelo. Então, um professor, digamos aqui, ele pode ministrar aulas ou dar aulas a mais de um curso, a mais de uma sala. Então, você poderia separar todas as informações referentes ao professor e todas as informações referentes àquela sua sala, aquele é seu curso. Né? Bom, esse relacionamento aqui, ele é chamado, além de relacionamento, você precisa determinar uma cardinalidade para ele. O que é a cardinalidade? A cardinalidade é a contagem de quantas instâncias, quantas linhas, quantas tuplas de uma tabela estarão relacionadas com outra. Digamos assim, quando eu tenho um professor e uma turma, significa que um professor só pode dar aula em uma turma. Ah, mas eu posso ter um professor que ele ministra aula de banco de dados e de programação também. Ótimo. Só que aí você não vai ter o relacionamento de 1 para 1. Você vai ter o relacionamento de 1 para N. Significa, o que é o N? O N significa que você pode ligar aquela entidade a mais de um registro da outra entidade. Tá? Então, basicamente, a cardinalidade é para você determinar essa relação entre os dois. Acontece que um curso, ele pode, imagina a situação, eu tenho um curso e esse curso ele pode ser ministrado por vários professores diferentes. Então, eu tenho um professor que pode ministrar mais de um curso e um curso que pode ser ministrado por mais de um professor. Então, aí nós já temos uma terceira opção da cardinalidade, que é o N para N. Um professor pode mais de um curso. O N é um número racional. Tá? Quando nós estamos montando um diagrama de entidade e relacionamento, você pode colocar ou você pode colocar M de muitos. Ou você também pode utilizar e N, que é um número natural, quando você vai para a matemática, é um número natural indefinido. Ou seja, você pode ligar com um ou mais pessoas, com um ou mais registros, não necessariamente com apenas um. Entenderam aqui a cardinalidade, como é que funciona? Aí você pega e fala assim, tá, beleza. E essa cardinalidade, aonde que ela entra? Eu tenho aqui, então, a cardinalidade. Exemplo. Esse aqui seria o exemplo da cardinalidade. Todo curso ele só pode ser ministrado por um professor, digamos assim. Um professor ele pode ministrar mais de um curso. Todo aluno só pode se matricular uma vez em cada curso. E cada aluno pode fazer mais de um curso. Aí você pega e fala, poxa, eu vou analisar essa estrutura. Quais são as entidades que eu tenho nesse momento? Todo curso pode ser ministrado por um professor. Então eu já sei que o curso é uma entidade, professor é uma entidade. Um professor pode ministrar mais de um curso. As entidades se repetem. Eu não vou criar novas. Quando eu crio uma entidade professor, significa que eu só vou criar uma caixinha retângulo para professor. E nela eu vou associar todos os meus atributos.
Nós sabemos, quando vocês chegarem à parte avançada de banco de dados, vocês vão saber que o professor, na verdade, ele é uma pessoa. E essa pessoa, ela pode ser aluno, ela pode ser professor, ela pode ser diretor, ela pode ser o secretário, ela pode ser um suplente, pode ser qualquer pessoa, qualquer papel. Todas as informações da pessoa são iguais. E aí, quando eu digo todas as informações, são todos os atributos. Todos eles têm nome, todos eles têm telefone, todos têm endereço, todos têm um sobrenome, e nem todos eles terão um nome social. Mas aí, o que acontece? Isso aí é uma pré-determinação de obrigatoriedade do atributo. Mais um pouquinho para frente nós vamos entender também. Mas vocês entenderam, então, que quando a gente pega e fala professor, na verdade é uma pessoa. E essa pessoa ela pode ser classificada de várias formas diferentes. Novamente, entidade ela é um objeto abstrato. Então, ele é um conceito que você vai determinar, listar quais são os atributos, para que possa entender como vai ser feita a modelagem. Tudo bem, como é que a gente vai levar isso aqui na prática? Então, eu tenho professor, eu tenho um curso e eu tenho um aluno. Agora, nós precisamos começar a montar o diagrama de entidade e relacionamento. Novamente, as tabelas, todas as entidades, todas as tabelas, elas precisam estar relacionadas. Logo, um professor, ele está ligado ao curso, da mesma forma que eu tenho o aluno ligado ao curso. O professor, ele pode ministrar vários cursos e o aluno pode se matricular em vários cursos. Isso é o que o texto está dizendo. Então, todo curso só pode ser ministrado por um professor. Isso significa que a cardinalidade aqui ela vai ser de 1 para N. Um professor pode ministrar vários cursos. Um professor pode ministrar mais de um curso. Agora, todo aluno ele só pode se matricular uma vez em cada curso. Lembrando que aqui é uma entidade. A entidade ela é um registro. Eu posso colocar o aluno mais de uma vez no curso, no mesmo curso? Pode, mas o curso ele vai ser diferente. Ele não vai ser mais o curso de banco de dados. Ele vai ser o curso de banco de dados 2024. Então, nós vamos criar essa, essa especialização aqui dentro quando vocês passar lá para frente. Então, da mesma forma, nós temos aqui o aluno que entra, pode fazer mais de um curso. E um curso pode ter mais de um aluno. Da mesma forma, um curso ele só pode ter um professor. Desculpa, um professor pode ministrar vários cursos e um aluno pode se matricular em vários cursos. Aqui agora nós temos uma relação que não está correta. Eu errei aqui. Eu precisava definir que, bom, segundo o enunciado está correto, mas nós precisamos definir aqui que nós sabemos que na prática um aluno pode fazer mais de um curso. Logo, o relacionamento aqui seria de N para N. Isso aqui é muito fácil da gente entender. A questão é que nós precisamos entender o enunciado e tratar a modelagem exatamente igual. Quando você pegar aqui, cada aluno pode fazer mais de um curso. Ótimo, está aqui. Mas todo aluno só pode se matricular uma vez em cada curso? Tá certo isso? Cliente, é isso mesmo que você quer? Eu só posso ter o aluno lá uma vez naquele curso? Eu não posso colocar ele duas vezes? Imaginamos que ele esteja se repetindo, fazendo o curso repetidamente? Aí você vai sentar com ele, vai definir. Se ele alterar o enunciado, você troca a cardinalidade. Isso é importantíssimo. Você precisa sempre estar prestando muita atenção e fazer a modelagem adequada. Tá? Aí vem a questão. Ninguém sabe tudo. Se o cliente te determinou uma coisa, questione ele, pergunte e resolva de forma adequada. Acredito que isso aqui tenha ficado claro. Tá? Esse aqui é o modelo do Peter Shen. Peter Shen ele determinou o diagrama de entidade e relacionamento.
que é um modelo conceitual para se entender de forma macro aquilo que está sendo implementado, aquilo que vai ser implementado. Nós temos 3 tipos de modelo: modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. Esse aqui é um modelo conceitual. Obviamente, tá? Claro, faltou aqui os atributos, mas os atributos é uma coisa que particularmente eu prefiro colocar no próximo passo, que é o modelo de entidade e relacionamento. Como se faz o modelo de entidade e relacionamento? Da mesma forma que você faz o DER. Qual é a diferença entre eles? O modelo de entidade e relacionamento, ele é muito mais detalhado. Aqui, você não vai ter apenas a entidade, os atributos e os relacionamentos. Aqui você vai precisar entrar com chaves, índices, os procedimentos, funções, tudo referente àquela entidade precisa estar registrado. Qual é a diferença entre o modelo lógico e o modelo físico? O modelo lógico, ele é a representação virtual do teu modelo físico. O modelo físico é o banco propriamente dito. Puxa, mas eu consigo fazer um modelo relacional físico dentro de uma ferramenta? Sim, pode. Inclusive, existem algumas ferramentas que te permitem colocar e fazer essa documentação completa. E basta que você clique em um botão e ele aplica isso no banco de dados. Da mesma forma, existe uma possibilidade de você ir pela ferramenta e fazer uma extração ou uma reversa de código, levando o seu modelo físico, todo o seu banco de dados, para dentro da ferramenta, fazendo a devida documentação. Tá? Então, nós vamos seguir aqui com o modelo lógico. Entidade, nós já sabemos o que é. Atributos, sabemos as definições. E agora nós vamos entrar em um pouquinho mais embaixo. Quando você vai detalhar um atributo, é necessário que você determine qual é o tipo de dado associado, a obrigatoriedade dele e fazer algumas outras determinações, como preciso criar uma chave primária, preciso transformar essa coluna, esse atributo, em em um índice, uma chave estrangeira. Preciso criar algum procedimento para minha entidade. O atributo, então, você tem informações que te determinam, classificam esse atributo. Basicamente, entidade é uma tabela. Atributo é uma coluna. E todo mundo já sabe que uma tabela é praticamente uma planilha, aonde as linhas são os registros que você tem, que também é chamado de tupla, ou as colunas. E as colunas, elas são chamadas de atributos. Tá? Resumindo, é isso. Quais são os relacionamentos? Bom, aqui no modelo de entidade de relacionamento existem 2 formas de você ligar. Ou você faz uma setinha ligando entre as 2 entidades, agora deixa de ser necessário você aplicar nesse momento já não é mais necessário você colocar o verbo de ligação. Agora você precisa dar um nome a esse relacionamento. Esse relacionamento, ele vai ser uma chave estrangeira. Nós vamos ver já já como é que monta uma chave estrangeira. As chaves, o que é uma chave? Não é aquele programa mexicano que passava no SBT. Chave, ela é um objeto que determina a ordem e classifica a tua entidade. Ela facilita consultas e dá unicidade à sua tabela. Então, e por índice, o índice ele dá performance à tua tabela. Tá? Então, você dá velocidade para ela. Procedimentos e funções. Quando você vai entrar no modelo de entidade e relacionamento, você vai fazer alguma coisa parecida com esse aqui. Esse é o modelo real. Tá? É bonito? Não.
tem coisa que dá muito errado aqui. Porque se a gente parar para observar, tem algumas tabelas aqui que elas não estão com relacionamento. Então, aí você pega e fala, poxa, mas eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Ótimo, não pode fazer mesmo. Isso aqui foi feito, tá, por alguma pessoa que provavelmente não sabia o que era uma chave estrangeira. E se você não coloca uma chave estrangeira, aí você pega e fala, essa tabelinha aqui no cantinho, ela está vinculada com quem? Não sei. Vai precisar quebrar a cabeça para poder descobrir com quem que ela está vinculada. Então, o modelo de entidade de relacionamento, você precisa ter muito cuidado para você poder montar ele. Aqui nós temos, então, um exemplo simples, tá? Vamos simplificar. Digamos assim, nós temos um requisito. O requisito vira para a gente e fala: eu preciso de registrar dados de funcionário, colocando cargo, separando e fazendo uma evolução salarial. Eu tenho uma pessoa, eu tenho um funcionário, vou fazer o cadastro dele, preciso dizer qual é o cargo daquele funcionário e vou separar essas informações. Aí você pega e fala, pô, já vou começar com o meu modelo assim? Não. Nós precisamos separar todas as do funcionário, nós precisamos determinar quais são as informações que precisam ser geradas. Então aqui eu vou jogar aqui para a tela do lado. Eu realmente errei em não detalhar. Então eu tenho aqui, olha, eu preciso do funcionário, nome, data de nascimento, CPF, preciso colocar observações gerais, data, o cargo do funcionário, data que ele entrou no cargo, data que ele saiu do cargo, salário, piso salarial para poder determinar qual é o valor mínimo para ele, o teto salarial, alguns pré-requisitos para poder se participar do cargo. E aí você pega e fala assim, poxa, a informação que está chegando para mim está desse jeito. Aí você pega e fala, como é que eu vou chegar nesse passo aqui? Como é que eu vou montar esse documento? Como é que eu vou montar essas tabelas? Bom, aí nós vamos precisar de uma coisinha que é chamada de formas normais. Tá? Isso aqui é uma regrinha que veio desde 70 para poder a gente fazer a modelagem relacional, aonde começou realmente. Tá? Em 89 teve uma alteração que entrou mais duas formas normais. Ela começou com três formas e mais tarde entrou a quarta forma e a quinta forma. Esse aqui, então, é um modelo exemplo, tá? Para vocês poderem entender. E aí entra o relacionamento. Está vendo aqui? A forma de relacionar, existem duas formas. Ou você coloca deste jeito, ou você coloca uma setinha. A setinha significa que a tabela onde você tem a chave primária relacionada, ela vai. Essa chave aqui, essa tabela, eu tenho funcionário com uma chave primária código do funcionário e eu tenho uma funcionário cargo que tenha o código do funcionário relacionado. Aí você pega e fala, poxa, mas o que é esse código aqui? Isso, além de ser uma chave estrangeira, é uma chave primária. Nós vamos entender isso agora nas formas normais. Então, aqui, o relacionamento, nós não temos mais aquele 1 para N. Embora que isso aqui também represente isso. Tá vendo esse tracinho aqui? Esse tracinho aqui significa o 1, que
Um registro de funcionário pode ter mais de um registro de funcionário cargo. E esses trezinhos aqui, ele é chamado literalmente de pé de galinha. Aí você pega e fala, poxa, mas pé de galinha mesmo? Não foi alguma coisa que foi abrasileirada? Não, é esse nome lá fora mesmo, crow's foot. Então, ele vem de lá de fora. Isso aqui é do modelo mesmo. Quando você utiliza a setinha, significa que é uma espécie de modelo conceitual. Esse aqui já é um modelo lógico, é um modelo relacional. Fica mais fácil de entender. Bom, vamos pular aqui para a normalização dos dados. A normalização dos dados, você tem é uma técnica que consiste de uma série de regrinhas que você vai implementar para você poder transformar o teu modelo. Lembra que aqui no começo eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui é um exemplo daquele requisito que chegou para a gente. Qual é o requisito? Fazer um cadastro para estas informações. Então, quando chega esse requisito, você vai extrair do requisito todas essas informações e nós vamos começar a modelar. Essa modelagem é feita a partir das formas normais. A primeira forma normal, ela determina que você precisa. São 5 formas normais, tá? Essas 3 primeiras formas normais, elas surgiram junto com o modelo relacional. Mais tarde, vieram outras 2. Então, na normalização de dados, a primeira forma normal, o que ela determina? Que você tenha uma tabela, que nessa tabela tenha todas aquelas informações que eu coloquei, e aí você vai começar a separar por escopo. Então, a normalização da primeira forma normal, ela define que em uma tabela não pode haver dados repetidos. Então, quando a gente fala de dados repetidos, você não pode ter colunas que tenham valores repetidos. Por exemplo, eu tenho um produto que o fabricante é a Samsung. Eu tenho o relógio da Samsung, mas eu também tenho o celular da Samsung, mas eu também tenho o smartwatch da Samsung. Então, a palavra Samsung ela apareceu mais de uma vez. Então, o que nós precisamos fazer? Avaliar o seu conteúdo e verificar se ela está adequadamente no lugar correto. Por exemplo, aqui, fabricante, ela já não faz mais parte do produto, porque o meu produto está repetindo. Então, a primeira regra da primeira forma normal é identificar essas duplicações dos registros e separar em tabelas à parte. Então, o nome do fabricante, o modelo, ele também, ele também vai precisar separar. Tá? Então, eu coloquei produto aqui, mas é modelo. Nós vamos precisar separar essas informações. O que determina a primeira forma normal? Este conjunto de informações precisa conter uma chave primária. A chave primária, o que é a chave primária? A chave primária é aquela informação que caracteriza de forma única o teu registro, a tua tupla. Então, sigla do produto, CEL, digamos assim, celular, CEL, seria a sigla dele. Isso é único? Ela caracteriza de forma única o celular? Sim, poderia, mas uma chave primária ela não deve ser do tipo texto, salvo raras exceções quando realmente for necessário. Por exemplo, eu tenho um número de processo. O número do meu processo ele é formado de letras e números, mas ele é uma informação única. Não existe outro processo no Brasil que vai ter aquele número. Logo, aquela é uma informação única. CPF. CPF
é uma informação única. Não existe duas pessoas com o mesmo número de CPF, salvo aquelas pessoas que nasceram antes de 67. Naquela época, as mulheres tinham o direito de utilizar o CPF do marido como informação única, para poder identificar ela. Mas depois de 67 foi definido que era uma informação única. Tá? Então, ainda existem as chaves, né? O que é a chave? Aquela informação que determina a unicidade do teu conjunto de dados. Qual destas informações aqui determinaria a unicidade do produto? Muito, muito ruinzinho seria a sigla. Como nós resolvemos esse caso? Nós vamos partir por uma chave alternativa. O que é a chave alternativa? Ou surrogate key. É quando você cria uma chave primária numérica, sequencial, única e autoincremental. O SQL Server te permite isso colocando o atributo do tipo identity. No Oracle, já é mais difícil. Isso aí surgiu em 92, o conceito dessa chave incremental veio em 92. No SQL, ela veio o tipo identity. No Oracle, foi criado o conceito de sequence. Aí você pega e fala, é diferente Oracle no MySQL? Não. É a mesma coisa. O SQL Server também trabalha com sequence. A questão é que ele criou o identity e ele trabalha com essa sequence de forma automática, sozinho. Ele faz a incrementação sozinha, sem que você precise ficar trabalhando em cima dela. No Oracle, não. Você tem que criar a sequence, dar a permissão e ficar dando next val para você poder incrementar ela. Então, o que é a chave alternativa? Um número, um atributo numérico, obrigatório, autoincremental, que você vai determinar como sendo a sua chave primária, a sua identificação única. Então, o que é então, aqui a normalização de dados? Na primeira forma normal, você precisa separar e classificar, né, os teus dados, separando as informações que se repetem em tabelas apartadas. Obviamente, cada uma delas vai receber uma chave primária. Então, aqui nós estamos começando a melhorar. Lembra que antes nós tínhamos essa informação aqui. Isso partiu todo o nosso conceito. Então, sigla do produto, ele é um varchar de 10. Vocês já entenderam que varchar, a diferença entre varchar e char. Acredito que o Juscelino já tenha explicado. O que é int? Então, é o campo do tipo inteiro. Datetime, campo do tipo data. Aqui você vai determinar a obrigatoriedade do teu atributo. Então, toda tabela você tem seus atributos. Deixa eu botar, por favor. Então, você tem os atributos. Você vai ter a obrigação de determinar se ele é obrigatório ou não. Se você não informa, ele é automaticamente no label. Ou é um campo que permite que aceita valores numéricos, valores vazios. E quando a gente fala valores vazios, é literalmente o null, tá? E quando eu falo nulo, nulo é isso aqui, ó. Você vai gravar vazio no campo. Por exemplo, eu tenho aqui um nome, eu posso colocar aqui, null. Isso aqui é um valor. Null é um valor. E null é diferente de null. Tá? Null é um valor vazio, não existe esse valor. Inclusive, se você tentar comparar nulo com nulo, é diferente. Nulo é uma coisa que não existe e não dá para você comparar não existe com não existe. Você só consegue comparar
aquilo que você vê, aquilo que está na sua frente. Então, se você configurar assim, nulo é igual a vazio, é diferente. Isso aqui é diferente. Tá? Então, assim, aqui existe essa possibilidade. Você vai determinar o tipo, o tamanho e a obrigatoriedade do campo. Obviamente, aqui nós separamos, fizemos aquela classificação da primeira forma normal e determinamos fabricante e modelo. Agora nós vamos um pouquinho mais para frente. Nós vamos classificar a chave primária daquela tua tabela. Aqui nós já entramos em outros detalhes para poder apresentar para vocês como ficaria o modelo. Então nós temos produto, que ele tem um código do produto, que é um identity. Lembra que eu falei do identity? Ele é uma chave primária auto-incremental, sequencial, numérica. Por isso você precisa criar, quando você cria identity, tem que ser do tipo inteiro, ou big int, ou small int, ou tiny int, tiny int. Então tem que ser qualquer informação que seja inteira, tá? Um número inteiro. PK significa a marcação de que ele é uma chave primária, ou primary key. Código do fabricante, aqui nós trouxemos o código do fabricante para cá. Então, criamos uma tabela de fabricante, obviamente, criamos uma chave de fabricante também, já determinamos que ele também é identity, e ele criou aqui a chave primária. A chave primária, quando você cria uma chave, automaticamente ele cria um índice clusterizado. O que é o índice clusterizado? Eu cheguei a montar aqui uma planilhinha para poder apresentar como exemplo para vocês o que é um índice clusterizado. Quando você cria uma chave primária, esse é um detalhe, tá? Quando você cria uma tabela, é obrigatório que você coloque a chave primária junto na criação. Se você não coloca, quando você cria uma chave primária separado, ele recria a tabela, tá? Por quê? Porque a chave primária a chave primária, ela é criada junto com os seus dados da tabela. Ele já mantém a ordem de todos os seus dados sequencialmente. Quando você cria uma chave, quando você cria um índice, ele cria um código hexadecimal para você poder armazenar essa informação de forma a entender. Então, quando você cria um índice, ele cria a posição da memória aonde estão armazenadas as informações, associa o seu código da chave primária. Então, quando você cria a chave primária junto com a tabela, ele já cria desse jeito. Quando você cria ela não clusterizada ou separada da tabela, ele cria a coluna da posição de memória aonde você está colocando a sua chave, o código da chave primária da tabela associada, ou o código das informações, ou a coluna que você colocar. Por exemplo, eu quero criar aqui um índice não clusterizado do nome. Então, aqui eu não vou estar utilizando o código, vou estar utilizando o nome. Tá? Então, ele vai aqui, essa posição ela estará ordenada. Aqui ele não estará ordenado. Da mesma forma, ele vai criar outras duas colunas para identificar qual a posição anterior e qual a posição seguinte do seu índice. Então, quando você for criar um índice, é necessário muito cuidado, porque praticamente ele cria uma tabelinha extra armazenada por trás, sem que ninguém perceba, com 4 posições. Então, se você cria uma tabela com 50 colunas e você coloca 10 índices, poxa, sua tabela, na verdade, ela não está com 50, ela está com quase 100 de tamanho. Entendeu? Então, é necessário muito cuidado. Da mesma forma que você facilita as consultas, você pode criar problemas com com o armazenamento dos dados. Uma outra coisa que acontece com o índice é isso aqui.
quando você cria uma informação, por exemplo, você tem aqui a sua tabela. E aí, digamos que você tenha a chave primária e você tem um índice associado a uma das colunas. Quando você faz uma inserção, eu vou criar aqui o registro 59. Acabei de criar o registro 59. Então, ele não está só atualizando a chave primária dessa tabela, a tabelinha de índice dessa tabela. Ele está criando um novo registro aqui e colocando na devida posição, reorganizando todos os nomes para que você tenha o seu índice atualizado. Então, ele não faz só a atualização da sua tabela, ele faz da tabela do índice também. E é por isso que precisamos, esse é um outro motivo pelo qual nós precisamos ter cuidado com a criação de índice, certo? Aqui nós estamos determinando que o código do fabricante ele é uma foreign key, ou seja, ele está relacionado com o fabricante, dizendo, através desse pezinho de galinha, ele está dizendo que um fabricante pode ter vários produtos. Da mesma forma, ele está me dizendo que o código do modelo ele está relacionado com a tabela de modelo, sendo que um modelo pode ter mais de um produto associado. Mas cada produto ele só pode ter um fabricante. O produto ele só pode ter um fabricante. Da mesma forma, um código de modelo. Entender essa primeira parte de forma normal é basicamente isso. Identificar as colunas que estão duplicadas, colocando as suas devidas chaves e fazendo os seus devidos relacionamentos. Aplicou as foreign keys. Isso aqui é uma foreign key que é registrada a partir do código do fabricante que está associado aqui. Essa foreign key é uma chave estrangeira. Aqui nós temos um índice. Por que nós criamos um índice na tabela de produto? É fato que esse código do fabricante vai precisar identificar o fabricante para poder, quando você recuperar a informação. Só que aí você pode pegar e falar assim, poxa, desse fabricante, eu quero identificar todos os produtos. E digamos que você tem uma empresa e a sua empresa é uma Amazon. E você tem uma quantidade de produtos exagerada, para mais de 500 mil produtos. Então, toda vez que você precisar identificar, eu quero quais são os produtos deste fabricante. Se você não tiver um índice aqui, você vai demorar, a tua consulta vai demorar para trazer o resultado. Então, normalmente, é normal que cada lugar onde você cria uma chave estrangeira, uma coluna que identifica a, a, a tabela de origem, que você crie um índice associado. Pode ser que você tenha uma chave primária que ela seja composta. Se ela for composta, você vai ter que ter as duas colunas dentro da sua tabela, filha. Aí entra um outro conceito que fica mais fácil de vocês entenderem. Isso aqui, tabela de produto, é uma tabela filha. E fabricante é a tabela mãe. Então, nós temos o conceito de mãe e filha. Ou nós temos o conceito de detalhe e master. O mestre é o fabricante e o produto é o detail. Ou master detail. Ok? Bom, seguindo. Quando você tem a informação, então, de fabricante e produto, nós podemos pegar, a partir desse modelo, vamos aplicar a segunda forma normal. O que é a segunda forma normal? Precisamos separar todos aqueles dados que são derivados de produto, da tua tabela que você está envolvendo. Entenda, quando a gente fala de primeira forma normal, é pegar de uma entidade e normalizar aquela entidade. Então, nós estamos falando aqui de produto, mas pode ser para funcionário, pode ser para professor, pode ser para processo, qualquer entidade que não tenha passado pelas três formas normais, você vai identificar isso. Como é que eu sei que já passou? Bom, a primeira forma normal você precisa separar, você não pode ter dados duplicados.
A segunda forma normal, nós precisamos destacar aquelas colunas que fazem parte da primeira, ou seja, já tem que ter passado pela primeira forma normal, é obrigatório que tenha passado pela primeira forma normal, e depois você vai avaliar aquelas informações que podem estar separadas. Por exemplo, aqui eu tenho estoque, porque esse produto ele pode ter uma quantidade de entrada e saída de dados. Lembra, aqui nós não separamos estoque porque na forma normal o que estava sendo repetido era informação de fabricante e modelo. Aqui agora nós precisamos separar tipo de estoque, quantidade e data. Por quê? Um produto você vai ter várias entradas e saídas. Então isso vai acabar que a tua informação de modelo de produto, o próprio produto ele vai estar com informações duplicadas. Então o que acontece? Não dá para você criar uma tabela de produto tirando os dados de produto para criar essa tabela. Então, você não vai criar também uma tabela código do produto para poder gerar uma outra tabela associando só o nome. Então, o que acontece? Eu preciso tirar de produto essas informações aqui: quantidade de estoque, quantidade de entrada, data de entrada, quantidade de saída, data de saída. Obviamente, nós precisamos simplificar esse conceito. E como é que fica? Eu tenho, então, na segunda forma normal, eu vou criar uma tabela de estoque com o código do produto, associando, e a minha chave primária não pode ser só o código do produto, porque senão o relacionamento ia ficar de 1 para 1. O que eu preciso fazer, então? Colocar a data de estoque como parte da chave primária da tabela de estoque. Então, o meu produto 1, no dia 14/12, ele teve um tipo de estoque crédito ou entrada. Eu posso colocar tipo de estoque como um char de 1 e determinar entrada e saída. S para saída, E para entrada. Aí eu coloco 14/12, entrou 5 produtos, ou entrou um fardo, entrou 5 quilos, entrou um caminhão. Eu preciso determinar a quantidade de estoque. E aí você vai melhorando de forma a estudar o conceito dos negócios junto com o teu usuário, e aí você vai criar qual tipo de dado, qual tipo de quantidade, se vai ser um fato, se vai ser 1 quilo, se vai ser uma grama, e aí você vai criar uma outra tabela para poder determinar. Só que isso, no modelo atual, você criou aqui a segunda forma normal, tirando os dados de dentro de produto. Você pega e fala assim: dá para a gente criar uma terceira forma normal? Tá. Como é que nós vamos fazer uma terceira forma normal? Em cima disso aqui, já paramos. Esse modelo de produto, ele já determinou aqui ao máximo. E aí você pega e fala: poxa, é obrigatório que eu vá até a última forma normal? Não. Se você conseguir aplicar a terceira, quarta, quinta forma, maravilha. Não conseguiu, parou ali daquela forma normal. Então, a segunda forma normal é fazer essa especialização, não deixando acontecer a duplicidade. Terceira forma normal. E isso, assim, existem várias outras regras, eu estou tentando simplificar para vocês, tá? A terceira forma normal, o que seria? Basicamente, aplicar a segunda forma normal recursivamente em cima do modelo. Por exemplo, digamos que você tenha a estrutura de país, região, estado, e aí você monta aquela lista que eu coloquei aqui, você vai fazer aquela lista. Código do país, nome do país, sigla do país, bandeira, porque você também pode colocar imagem. Não é aconselhado, mas você pode colocar imagem no banco. Você pode colocar arquivo JSON, XML, whatever. Qualquer tipo de informação. Então, você vai colocar lá país, região, estado. Na terceira forma normal, você vai precisar especializar cada uma dessas informações. Marcelo, você foi preguiçoso nesse exemplo. Fui, porque eu parei aqui no município, eu poderia ter colocado o nome do município, se o município tem bandeira, a gente pode colocar também, distrito, subdistrito,
bairro. Então você pode entrar todas essas informações até chegar no bairro. E aí você pega e fala: poxa, eu preciso colocar para o meu cadastro de funcionário, eu preciso colocar o endereço. Qual destas informações aqui eu vou relacionar com o meu usuário, com o meu funcionário? Qual é o menor grão? Bairro. Então, lá na entidade de funcionário, na tabela de funcionário, eu vou ter o endereço, vou colocar o número do CEP dele, porque, entenda, cada uma dessas informações tem o seu CEP, tá? O estado, ele tem uma faixa de CEP que vai de um número até tal número. Município, da mesma forma. Distrito, da mesma forma. O único que só tem um número de CEP é o bairro. Mas existem endereços que não têm bairro. Tem endereços que param aqui no distrito. Ou que param no subdistrito. Enfim. Aí você pega e fala: poxa, mas se parou no subdistrito, como é que eu vou associar o bairro? Aí você vai ter um registro aqui no bairro que vai dizer não informado. E o número do CEP referente àquele bairro não informado. Ou se você não tem um CEP associado para ele, o bairro não tem uma rua, não tem uma quadra, não tem alguma coisa assim, você vai determinar apenas com um número indicando não informado. E esse não informado, você consegue recuperar qual é o distrito, subdistrito, distrito, município, estado, região e país associado. Quando você relacionou um registro daqui do bairro com seu funcionário, toda essa estrutura você consegue recuperar a informação. Essa é a sua terceira forma normal. Digamos que você tem aquele cadastro de funcionário, você vai separar aqui o funcionário, você vai separar quais são os filhos dele fazendo um autorrelacionamento, você vai aplicar a segunda forma normal do funcionário, e a terceira forma normal você vai explodir esse gráfico, essas informações, e associar o bairro ao cadastro do teu funcionário. Essa é a sua terceira forma normal. O que é a quarta forma normal? Qual que é a quarta forma normal? Na quarta forma normal, nós vamos inventar aqui um conceito. Digamos que você tem o teu produto, você tem aqui o teu fabricante, essa daqui é aquelas quatro tabelinhas que foram criadas lá no modelo da segunda forma normal. Só que aí você tem aqui, lembra lá, o tipo de estoque. Lembra que eu falei que o tipo de estoque era E de entrada e S de saída? Aí você pega e fala assim: poxa, a quarta forma normal, basicamente, é isso aqui, ó. Você vai determinar um domínio para ela. Lembra, quando vieram as três formas normais, era válido que você parasse por aqui. Mas eu esqueci o nome da pessoa que inventou tomou como base para poder criar a quarta forma normal, mas ela determinou que assim, o seu domínio precisa ter essa informação. E é válido isso. Porque digamos que você tem um código de estoque de entrada e saída. São só duas informações, sim e não, entrada e saída. Mas existem aqueles casos, por exemplo, você tem o teu processo ou você tem o aluno que ele tem várias situações. Ele está matriculado, ou melhor, ele tem vários andamentos, né? Ele está matriculado, agora ele não está mais matriculado, agora ele está inscrito, porque ele pagou a matrícula. Agora ele não está mais inscrito, agora ele está aprovado, porque ele passou em todas as matérias, ou está reprovado, porque ficou dependendo da matéria, ou ele está em curso, ou ele abriu uma solicitação, enfim, você tem várias opções. E se você não tiver uma tabela, você vai ficar dependendo da pessoa ler esse código dentro da aplicação. Então, a quarta forma normal é para você criar essa tabela e manter esse domínio. Em a grande maioria dos métricas de ponto de função, métrica de caso de uso, elas não contam essas tabelas aqui como tabelas como esforço e não remuneram esses valores, tá? Essas tabelas de hard code, elas normalmente não são pagas. Por quê? São muito simples. É basicamente você criar um insert, elas nem têm uma tela, tá? Toda a manutenção dela é a partir de insert direto no código. A quinta forma normal, nós vamos inventar um conceito aqui extra, uma regrinha extra para você poder aplicar.
Tá aqui a quarta. Para estar na quinta forma normal, obrigatoriamente você tem que ter passado pela primeira, segunda, terceira e quarta. E aí nós vamos criar aqui um conceito extra, digamos que seja um requisito que esteja escrito que a gente não identificou até o momento. E lá está dizendo assim, olha, eu preciso cadastrar um desconto específico para aquele fabricante e para aquele modelo. Ou seja, eu preciso colocar uma data de início e término com valor de desconto. Olha, do dia 10 ao dia até o dia 15, vai ter um desconto de 50% no celular da Samsung no A52. Ou no S23 vai ter um desconto de 15%. Isso você não pode colocar dentro da tabela de produto, porque você vai criar aquela repetição do nome do produto. Como é que você faz? É uma tabela, normalmente, uma tabela que depende de outras duas relacionadas a pelo menos duas relacionadas pela tabela principal, pela entidade principal. Então, você vai ter lá aquela forma normal, fazendo a correlação. Ela não existe por si só. Essa tabela da quinta forma normal, ela, sem a entidade principal, ela não é nada. Nós podemos pegar e falar assim, poxa, eu vou acabar com a tabela de produto, mas fabricante vai continuar sendo fabricante. Modelo vai continuar sendo um modelo. Eu posso acabar com a tabela de fabricante de produto, mas modelo vai continuar sendo modelo. Mas se eu acabar com qualquer uma dessas tabelas de produto, fabricante ou modelo, desconto programado não faz sentido existir. Então, essa é a quinta forma normal. O que é chave primária e estrangeira? Isso aqui eu já passei para vocês falando nos slides anteriores. Mas, resumindo, a chave primária é aquela restrição da tabela. Você não pode ter dois valores iguais. Então, o código do produto 1, ou melhor, o código do celular é 1. Não pode existir outro produto com valor 1. 1 é apenas celular. Acabou. CPF é único para pessoa. Posso ter duas pessoas? Não pode, salvo aqueles casos extremos. Mas, digamos que o teu projeto é novo, está começando agora e não vai cair naqueles casos do antigamente. Logo, CPF é uma informação única. Posso usar o CPF como chave primária? Pode. Devo usar? Aí já são outros 500. Existe uma diferença entre poder e dever. Você pode alguma coisa, mas não significa que você deve fazer aquilo. Então, é necessário estudar. A chave primária ela não pode ser nula ou repetida. A mesma coisa da chave primária, o índice ele também não pode ser nulo, porque a partir do momento que você tem uma informação nula, você quebra o índice. O índice ele já se perde, ele não consegue mais fazer recuperar a informação única. Então, ele serve para garantir a integridade dos dados, ou seja, aquele produto só existe uma vez, aquela pessoa só existe uma vez. Essa é a sua chave primária. Pode ser composta por mais de um campo. Sim, pode. Digamos que o nome da pessoa é único, só existe uma Luciene. Mas aí o que acontece? Tem uma em São Paulo, tem uma no Rio Grande do Sul, exatamente com o mesmo nome. Aí vamos colocar aqui, Juscelino Santos Silva, é um nome único. Quem é que vai dar nome de Juscelino para uma pessoa? Coitado, né? Então, digamos assim, o nome exatamente igual lá no Rio Grande do Sul e outro lá no Norte. São 3 pessoas com o mesmo nome. Posso usar o nome da pessoa como chave primária? Não. Se o meu projeto, assim, já não é bom utilizar uma chave primária do tipo texto. Mas você pode avaliar com regras de negócio isso. Aí você pega e fala, poxa, o que eu posso utilizar? Isso aí é chamado de... Eu esqueci a definição. É um nome exatamente igual.
acontece também de você pegar e colocar. É homônimo, exato. É o homônimo. E existe um homônimo perfeito, porque o nome é completamente igual. Detalhe, a data de nascimento também. Esse é o homônimo perfeito. Como é que você vai conseguir distinguir as duas pessoas? Não dá. Só pelo nome da mãe. Aí já é demais, né? O nome da mãe também ser igual. Mas eu não duvido. Nós temos bilhões de pessoas no mundo. Então, ela pode ser incrementada automaticamente pelo banco de dados. Isso aqui não é da chave primária, tá? Ela pode ser incrementada se você utilizar do tipo identity. Ou, no Oracle, se você criar uma sequence para você fazer essa incrementação. E ela pode ser substituída por uma chave substituta. Pode ser substituída se a sua chave substituta também for única, e você pode fazer, inclusive, associar a sua chave substituta numa tabela, em uma tabela relacionada, uma tabela master detail, ou seja, na tabela detalhe. Você pode, desde que essa sua chave substituta tenha um índice. Tá? Como é que você cria a chave primária? O Juscelino, com certeza, ele já falou. Create nome da tabela, create table, nome da tabela. Obrigatoriamente, a sua chave primária tem que ser not null. E aí você vai determinar o nome. Posso fazer? Tem uma forma diferente Dá para fazer de uma forma diferente aqui no SQL Server? Dá. Você vai colocar o seu create table, o código do aluno, você vai colocar aqui assim, ó. Eu nem queria falar isso aqui. Mas se alguém algum dia, daqui dessa turma, fizer alguma coisa desse tipo e eu ver, eu vou reclamar. Porque você pode fazer direto assim, primary key. Por que você pode fazer desse jeito? Automaticamente, quando você coloca aqui primary key na frente, ele está dizendo que a sua coluna, o seu atributo, o código do aluno, ele é uma chave primária. Mas por que você não deve fazer isso aqui? Porque se você faz isso, o SQL Server, ele vai criar uma chave. Toda chave, todo objeto ele precisa ter um nome. Ele vai criar uma chave de sistema, um nome de sistema. Sys alguma coisa, 000. E aí você vai pegar, poxa, eu quero saber o nome da chave primária dessa tabela. Pô, é muito mais fácil você procurar uma chave primária que tenha nome PK aluno do que procurar Sys 000 alguma coisa. Então, no modelo, sempre determine o nome para os seus objetos, tá? Aqui, eu coloquei PK aluno. Você pode colocar CH ou CP ou whatever. Você pode colocar a nomenclatura que você quiser nos teus modelos. Quando você vai trabalhar em modelos corporativos, existe um documento chamado normatização de dados, onde ele vai determinar padrões para você. O nome da sua tabela tem que ter assim, tem que ser assado, não pode ter mais de 30 caracteres, não pode isso, não pode aquilo. Ele vai determinar tudo para você. Então, constraint da chave primária, você vai criar dessa forma, ou você pode fazer um alter da tabela de aluno e adicionar a constraint. Praticamente, o alter é copiar alter table, colocar o nome da tabela, add, e copiar tudo isso aqui cá para baixo. Tá? Então, a chave primária é simples de você trabalhar. Lembrando, ela tem que ser obrigatória, de preferência que seja inteira, e se você pode colocar também ela como sendo identity. Quando você faz o identity, é só você colocar aqui na frente, ó, identity. No SQL Server, no Oracle não serve. O Oracle não entende isso. Chave estrangeira é basicamente para você fazer a correlação. Ou seja, quando você cria uma chave estrangeira, obrigatoriamente você precisa determinar o valor para aquela tabela. Por exemplo, aqui eu não posso de forma nenhuma criar um produto se o meu código do fabricante está como not null. É obrigatório que eu preencha o código do fabricante.
E se estivesse como null, eu não poderia colocar um código aqui que não exista na tabela de fabricante. Se aqui ele está nulo, ou seja, permite que eu não preencha valores, não significa que eu possa colocar qualquer coisa. Então, se eu tenho fabricante de 1 a 10, eu não posso jamais, sendo uma coluna do tipo chave estrangeira, colocar o valor 11. Por quê? Porque ele vai pegar e vai verificar. Existe o fabricante 11? Não. Então, meu filho, eu não vou cadastrar. E ele vai retornar o erro para você. Então, a chave estrangeira serve para você validar, manter a tua estrutura de dados física organizada, validada e garantida. Tá? Então, a chave estrangeira ela é importantíssima. Se você não cria a chave estrangeira, aí você vai lá, você tem o código do fabricante de 1 a 10 e você vai colocar o 11. Se você não tem a chave estrangeira, ele vai aceitar. E quando você fizer a consulta, ele vai te perguntar quem é 11. E aí vai dar erro ou não vai trazer informação, você vai ficar perdido porque você não sabe se existiu aquela informação algum dia e alguém deletou, ou se é um erro da tua aplicação. Então, a chave estrangeira é para garantir a integridade referencial dos teus dados. Não vai deixar jamais acontecer erro. Claro, ela impõe restrições também. Se você pegar e falar assim, eu quero excluir a minha chave, eu tenho lá o meu fabricante de 1 a 10, eu quero pegar e excluir o fabricante 5. Cara, mas se o fabricante 5 tem produto associado a ele, eu não vou deixar você excluir. Então, o que está acontecendo com isso? Eu estou garantindo que o meu modelo de dados está com os dados perfeitos, garantidos. Como é que trabalha com uma chave estrangeira? Tá. Lembrando lá, tá? Produto, quando você cria uma chave primária, é, é bom que você crie junto na tabela. Tá? Ou seja, desse jeito aqui. Pode se criar apartado? Pode. Mas deve, lembra, poder e dever são coisas diferentes. Posso criar separado? Pode. Se a tua tabela tiver 5, 10, 15 registros, aí é válido fazer isso aqui, não tem problema não. Mas tua tabela tem 500 mil registros, senta que vai esperar um pouquinho. É melhor sentar. Tá? Então, é melhor sentar porque vai demorar. Da mesma forma, a chave estrangeira. Você pode criar a chave estrangeira quando você já cria a tabela, ou você pode criar ela separada. Como é que cria a chave estrangeira? Basicamente, você vai dizer o nome da tua chave estrangeira. De forma mais fácil, você pode colocar o nome da tua tabela atual e o nome da tabela correlacionada. Foreign key, que é o comando para determinar que é a chave estrangeira. Qual o nome da coluna da tua tabela que está relacionada com a outra? Reference, para poder dizer qual a tabela que você quer referenciar, no caso a fabricante, e qual o nome da coluna de lá que vai estar associada. Esse aqui está errado, tá? Deveria ser o código do fabricante aqui. O código do fabricante da tabela produto é que vai estar relacionado com o fabricante, com o código do fabricante da tabela fabricante. Isso aí é uma outra coisa que é bom da gente tomar cuidado quando estiver fazendo a modelagem. Dê nomes que sejam válidos. Por exemplo, código do produto. Se você pega toda a tabela, o nome da minha chave primária é ID, ou código. Cara, ligar código, quando pegar e falar assim, relaciona a minha tabela de produto com o código do fabricante, com a tabela fabricante, com o código dela. Aí você vai ficar perdido do tipo, peraí, eu vou relacionar código do fabricante, eu vou colocar código do fabricante aqui ou aqui? Se você mantiver sempre o mesmo nome, vai ficar fácil. Não vai fazer a besteira que eu acabei de fazer aqui, no exemplo. Chave estrangeira é basicamente isso.
Se você der um Ctrl+C nisso aqui, Ctrl+V, vai executar, que é uma beleza. Outras restrições, Not Null. Not Null estamos terminando, tá? Prometo que é bem rapidinho. Not Null é para determinar a obrigatoriedade da tua tabela, da tua coluna, do teu atributo. Se tiver Not Null, ela é obrigatório que você coloque um valor para ela. Se não tiver Not Null, você pode colocar qualquer coisa ou não colocar nada. Qual é a vantagem? Evita inconsistência dos dados. Sim. Facilita as consultas? Claro, facilita porque é mais fácil você consultar uma informação que existe. Por exemplo, eu quero saber quem são os convidados. É mais fácil você colocar do que você pegar e falar, consulte aqui para mim quem não é convidado. Peraí, quem está como not null? Ou melhor, quem está como nula, informação nula? Olha, é ruim. E fora que para você criar uma chave primária, é obrigatório que seja nulo. Para você criar uma chave, um índice, obrigatoriamente tem que ser not null. E de preferência, nas chaves estrangeiras, é preferencial que você coloque not null. Às vezes você não tem. Às vezes não é obrigatório você colocar. Desvantagens. Dificulta a inserção de dados. Sim, quem é que nunca passou por um cadastro? Vamos fazer aqui um cadastro, vamos fazer o seu cadastro. Olha, se você não me disser o seu CEP, eu não vou cadastrar. Mas meu CEP é novo. Nem os Correios não atualizaram o cadastro ainda. Desculpa, então dá um número qualquer, porque é obrigatório. É ruim isso, né? Então, dificulta a inserção de dados. Ele vai tornar aquela informação obrigatória e às vezes você não tem de pronto. Aumenta o risco de inconsistência se você inserir valores arbitrários. Isso acontece. Vamos fazer aqui o seu cadastro. Qual é o seu número de celular? Vou colocar 000000, porque é obrigatório, e aí eu vou tacar tudo zero. Aí quando precisa da informação, precisa entrar em contato com o Juscelino. Cara, o número de celular dele tá tudo zero. Já era, né? Você permitiu isso, então agora aguenta. Reduz a flexibilidade na carga de dados, impedindo que o esquema da tabela seja alterado posteriormente sem alterar os dados existentes. Bom, acho que nem vou comentar esse aqui. Vamos pular para frente. Not null. Not null é simples. Tá? Só entrou o not null na frente ou nulo. Se você não preenche, automaticamente é nulo. Se você não preencher a informação, é nulo. Como é que faz para alterar uma tabela no SQL Server? É só colocar alter, column e o not null aqui na frente. Se você quiser colocar, tem que colocar o tipo da variável, o tipo do dado e o not null. Se você não colocar o tipo do dado, não vai funcionar. Eu quero tirar a obrigatoriedade. Nome da tua coluna, tipo do dado, null. Aí ele vai funcionar. Se o teu campo for not null e você quiser transformar em nulo, tem que colocar o null. Porque senão ele vai simplesmente achar que você está querendo alterar o tipo do dado. Acho que isso aqui é simples. Check é uma descrição de quando você quer garantir uma checagem de dados. Obrigatoriamente. Por exemplo, eu preciso cadastrar a pessoa. Lembra lá daqueles tipos de dados? Lá naquela tabela antes, aqui, no modelo de dados da segunda forma normal, eu não tinha determinado ainda o tipo de estoque de obrigatoriedade dele. Eu só coloquei que é obrigatório. Então, eu poderia colocar A, S, 5, 9. Poderia colocar qualquer coisa aqui. Isso é ruim. Como é que faz para poder limitar os dados ali? Eu vou criar uma chave, uma constraint, check. Como é que faz essa constraint check? Da mesma forma que a primary key, eu posso só colocar aqui na frente. Check, sit, aqui na frente do sit, eu poderia colocar check e o daqui para frente. Se eu fizesse isso, da mesma forma, o nome da sua constraint ficaria um nome de sistema. Então, teria que acabar com isso. É ruim. A constraint aqui
Não é bom, eu coloquei aqui de propósito, tá? Não é bom que uma coluna que tenha uma situação de cheque, que tenha uma constraint de cheque, ela seja no... Não faz sentido isso. Por quê? Porque o que é esse cheque? Ele vai verificar se a sua coluna é sim ou não. Mas aí você pega e fala, poxa, eu vou gravar aqui e vou deixar nulo. Faz sentido você fazer uma verificação se você está deixando a pessoa colocar nula? Então é melhor você sempre colocar, sempre que você tiver um cheque ou que você tiver um default, sempre coloque como not null. Tá? Isso foi um exemplo. Foi de propósito. Esse aqui foi de propósito. Então você pode colocar aqui uma constraint, você vai determinar o nome dela e vai colocar cheque. Entre parênteses, você vai determinar quais são os valores básicos para ela. Você também pode colocar outras formas de combinação, por exemplo, a data de início, desde que as informações estejam na mesma tabela. A data de início e a data de fim, a data de início não pode ser maior do que a data de fim. Ou o nome do aluno, a situação S ou N, mas ele não pode, se estiver com S, se eu colocar valor S, eu não posso colocar a data de fim, né, para esse aluno. Então eu posso colocar de formas complexas aqui, fórmulas complexas. Qual é a vantagem? Vantagem que eu vou estar limitando os dados que estão sendo aplicados nessa tabela. Estou garantindo a integridade. Mas, em compensação, estou aumentando o processamento de dados no banco de dados. Por quê? Porque cada vez que eu incluir uma informação, eu vou precisar fazer essa verificação. O banco vai precisar fazer essa verificação. Então, se você fizer um update que atualiza 500 registros de uma vez, em uma tabela com 500 mil, senta. Você vai precisar sentar. Por quê? Cada vez que você alterar essa coluna, vai fazer o cheque. Então, você vai sentar o banco. Como é que faz a alteração? Da mesma forma, adicionar, eu posso adicionar constraint depois, só identificando, dizendo o nome da constraint e dizendo qual é o cheque que ela está verificando. Como é que faz a exclusão, seja de chave, seja de uma constraint check? É só colocar o drop, o nome da constraint e o nome da constraint. Isso aqui vai apagar ela. Tá? Default é a mesma é quase que a mesma coisa que o check. O check ele está determinando, você vai estar determinando um valor, limitando quais são os valores que vão ser apresentados. O default não. O default ele vai aplicar, caso você não informe, ele vai aplicar aquele valor. Qual é a vantagem? Evitar valores nulos. Então, você pega e fala assim, mas ativo, a coluna é FLG ativo, ou situação de ativo. Só que, poxa, toda vez eu vou precisar colocar aquela informação? Cara, é mais fácil criar uma constraint check, uma constraint default, e eu esqueço. Se por acaso eu esquecer, aquele valor vai ser aplicado de forma padrão. Como é que faz isso? Constraint. Você não vai separar com vírgula, né? Todas essas constraints que nós estamos colocando aqui dentro, você não vai separar com vírgula. A única que você separa a coluna da sua constraint é a chave estrangeira, tá? Aqui, então, eu vou colocar a constraint, o nome dela, default e o valor que eu quero que seja aplicado para ela. Então, toda vez que eu criar um aluno novo, eu posso colocar só o código do aluno e o nome do aluno, porque o código do aluno é obrigatório, o nome do aluno é obrigatório também. Aqui eu vou colocar not null, novamente, lembra? Quando a gente tiver uma check constraint ou uma default, uma constraint default, a gente vai colocar como not null. E aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse valor zero e vai aplicar para aquela coluna. Mas eu não preenchi, por que ele está zero? Porque tem uma constraint lá. Como é que faz para incluir depois que você criou a tabela? Caso você não tenha colocado isso aqui, como é que você faz? Add, constraint, o nome dela, check e o valor que você quer. Faltou colocar o nome da coluna aqui, né? Tem que colocar para a coluna aqui, a coluna que você vai aplicar essa constraint. Como é que vai excluir?
drop constraint. Unique. O unique é um índice. A mesma forma que você cria um índice, provavelmente o Juscelino já explicou isso, é só você colocar o unique aqui na frente. Qual é o objetivo disso? Você tem uma chave alternativa. Lembra lá do CPF? Só que eu peguei e falei assim, olha, o CPF ele é único. Eu quero que o CPF seja obrigatório, a pessoa tem que preencher, só que eu vou criar uma chave alternativa. Eu vou colocar um código 123, porque o CPF eu coloquei ele como varchar de 11. Aí você pega e fala, por que o CPF é varchar de 11? Porque a pessoa, ela começa com zeros. Eu posso até colocar char de 11, porque o CPF ele pode começar com zero. E o zero do CPF no começo faz diferença. Quando ele é um número, não faz diferença. Mas se é o CPF, ele faz diferença. O zero do começo faz a diferença, sim. E aí eu posso criar o CPF único e eu posso ter a chave primária, que é uma surrogate key, numérica, autoincremental, mas o CPF ele é um índice único. Como é que eu faço para criar um índice único? Create unique index, nome do índice, ou nome da tabela e o nome do campo que eu quero criar. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo disso? Manter a integridade dos dados. Quando eu digo a integridade neste caso aqui, é para quê? Para garantir que o CPF seja único dentro da tabela. Então, por mais que eu criei uma coluna que seja surrogate key autonumérica, autoincremental, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho vários nomes associados, eu vou criar um índice único para garantir que o CPF jamais seja criado em duplicidade. Da mesma forma, eu posso criar um índice único colocando o nome do aluno, a data de nascimento e o nome da mãe. Aí eu vou evitar todos os homônimos perfeitos. Por quê? Porque eu estou garantindo nas 3 colunas o nome do aluno, a data de nascimento e o nome da mãe. Então, é possível criar um índice único composto. Tá? Então, qual a diferença dele para a primary key? A primary key é aquela que vai definir a ordem da tabela, a unicidade do registro. A chave, o índice único, ele vai determinar também uma unicidade, só que ele vai garantir que outras informações sejam únicas. E quando você cria um índice, lembrando, tá? Sempre que você cria um índice em uma tabela, sempre que você cria uma chave primária na tabela, desculpa, quando você cria a chave primária na tabela, automaticamente é criado um índice para essa chave. Então, você cria uma constraint da chave primária e automaticamente você ganha um índice para essa chave. Esse índice, ele é clusterizado. Existem 2 diferenças: o índice clusterizado e o índice não clusterizado. O clusterizado, ele serve, basicamente, toda chave primária é um índice e automaticamente ela se torna clusterizada. Cada tabela só pode ter um índice clusterizado. Tá? Acho que fechamos por isso aqui. O exemplo prático, nós temos o modelo aqui o Juscelino colocou, aquele EDV Works. Você pode acessar para poder verificar. Pessoal, esse aqui tem muitas tabelas, muitos relacionamentos que você pode explorar para você poder entender. Desculpa demais ter demorado nessa aula. Eu acho que é porque às vezes eu falo muito devagar e acabo demorando mais. Desculpa, Juscelino. Não, pô, tranquilo. Tranquilo, não tem nada não. Essa aula é um pouco mais teórica mesmo, e se esse conceito não estiver bem fundamentado, a pessoa patina, não desenrola em banco de dados, tá? Então, é legal a gente dar até uma desacelerada nesse conteúdo, explicar mais devagar para o pessoal assimilar melhor, tá? Caso você fique com alguma dúvida, assiste a aula de novo, vê alguns outros detalhes, pesquisa na internet. Tem uma playlist lá da Univesp que fala sobre bancos de dados, que eles também falam sobre isso. Pode auxiliar também, tá? Como é um assunto novo para a maioria, acredito que seja, por ser iniciante, né, para quem está começando na área, pode ser muita informação, tá? Então, vale a pena, como que fala, analisar essas informações
com mais calma, assistir essa aula novamente, assistir, ver materiais complementares. Essa parte de modelagem é basicamente o que vai determinar a estrutura da qualidade do seu banco de dados. Se tiver mal modelado, vai ficar horrível o sistema, entendeu? Então é legal que isso seja bem definido, seja bem compreendido, tá? E vocês não vão pegar de primeira, é normal. Então, não tem problema algum a aula postergar um pouquinho. É até bom, porque falar essas coisas rápido, como eu fiz nas outras, vai atrapalhar a compreensão de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá no grupo, tá? Ou também no YouTube, né, para quem vai ver depois, ok? A gente pode dar uma olhada e responder. E na próxima aula a gente entra na parte de consultas, tá? Então, vou pedir para que vocês revisem esse material. Se tiver alguma aula que vocês não tenham assistido, dá uma olhada também, porque a gente está trabalhando no conceito de escadinha. Então, a próxima aula ela está alinhada com as anteriores. Se você pular uma aula, isso vai fazer falta, tá, no aprendizado. Então, é importante estar em dia para conseguir absorver bem o conteúdo do curso, beleza? Então é isso. Eu vou finalizar aqui a gravação, tá? E daqui a pouquinho a gente já está disponibilizando no YouTube, tá bom? As dúvidas, devido ao horário aqui, a gente pode ver no chat lá do nosso grupo, ok? Obrigado e tenha todos uma boa noite e bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.